RFI Convida. O RF Convida recebe hoje o sopranista e dono de uma voz extraordinária, Bruno de Sá, radicado na Alemanha. Você é uma das figuras de destaque da cena lírica europeia e foi inclusive convidado a cantar em um dos principais eventos da França, que é a Festa Nacional do 14 de julho. E você vai cantar a Baquianas Brasileiras do Vila Lobos. Seja muito bem-vindo ao RF Convida, Bruno. Muito obrigada, Ana, por esse convite. É um prazer estar aqui, podendo conversar com você, com os nossos ouvintes e espectadores e compartilhando um pouquinho dessa história. Bom, Bruno, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente um sopranista, qual que é a diferença do soprano, do barítono, mezzo-barítono. As vozes humanas, elas são divididas em registros, tá? Então, a gente tem as vozes masculinas e as vozes femininas. Então, partindo do agudo para o grave, no lado masculino a gente tem tenor, que seria a voz mais aguda, tenor, barítono e baixo. E aí, do lado feminino, a gente tem soprano, mezzo-soprano e contralto. Acontece que alguns tenores ou barítonos desenvolvem a técnica de cantar no registro de voz de cabeça, ou também comumente conhecido como falsete, e acessam as notas que se equivalem ao mais ou menos aqui ao contralto ou ao mezzo-soprano. Mas isso são vozes que são trabalhadas. Dizer que elas são fabricadas, às vezes dá um sentido um pouco pejorativo, porque é muito trabalho para se cantar com essa técnica, mas é uma voz que é produzida, né? A gente tem uma técnica e eles cantam nesse registro e tem uma limitação. No meu caso, sendo sopranista, eu não sou nem um tenor, nem um barítono, ou seja, a minha voz por obra divina, problemas hormonais ou caracteres genéticos, a gente eu não sei definir qual é a porcentagem de tudo isso, fez com que, de alguma maneira, eu mantivesse o registro infantil num corpo de um homem adulto. Então, aí ganha-se corpo, ganha-se massa, só que eu sou, né, as notas onde eu canto são exatamente iguais, não de um mezzo ou de um contralto, como é o caso dos contratenores, mas de um soprano. Realmente de um soprano. Naturalmente. Então, não é algo que eu descobri que tinha uma facilidade nesse registro e fui, né, quis cantar ou fabriquei. Sempre foi assim. Eu canto desde os meus 2 anos de idade. Os meus pais se conheceram cantando quando eles ainda eram adolescentes, cantando no coro da igreja. Então, eu cresci nesse ambiente de música e para ensaio era a rotina. Então, quando eu realmente me apresentei em público aos 2 anos de idade, eu nunca mais parei. Então, assim, cantar agudo, cantar como as meninas, né, se dizia na época, era sempre muito comum, até eu entender e pesquisar, e fui estudar, já isso aos 20 e tantos anos, que eu fui entender que isso era incomum, que era algo raro, porque para mim sempre foi muito natural. Sim. Então, em algum momento, a gente tem similaridades entre contratenores e sopranistas. Inclusive, tem uma grande confusão de terminologia, porque contratenores já é algo mais comum, a gente já está muito habituado a ouvir. Temos talvez um dos mais famosos, mundialmente conhecidos contratenores, que é francês, que é o Philippe Jaroussky. Enfim, ele foi um dos responsáveis por também difundir esse tipo de voz e o repertório. Então, em algum lugar, existe até uma confusão. Contratenor é soprano, enfim. Mas são vozes diferentes, são vozes distintas. E a gente pode, em algum momento, até cantar a mesma canção, né? Fazer o mesmo repertório, mas vai soar de maneira diferente. E tem uma outra questão que é, majoritariamente, o repertório ele se concentra no período barroco da história, onde a gente tinha os castrati, que eram os grandes
pop stars da época, né? Então, muitos compositores escreviam para os castrati da época. E dentro desse grupo de cantores, também já tinha os que eram mais soprano, os que eram mezzo e os que eram contralto. Então, com a redescoberta, lá pelos anos 60, 70, da voz do contratenor, também houve uma redescoberta do repertório barroco. Atualmente... Você perguntar se o repertório de hoje existia um repertório... Exato. Atualmente, ainda existe quase que um condicionamento das pessoas acharem que, então você é um sopranista, um contratenor, então você tem que cantar somente música barroca. E isso é um pouco da bandeira que eu venho tentando levantar, isso também por conta da minha história, do lugar onde eu vim, das minhas raízes e de todo... as escolhas de professor, de repertório, enfim, escolhas artísticas, que eu acredito que a gente não deva limitar a produção artística de nenhum artista. E eu acho que ópera vai para além. Quando a gente fala em ópera, a gente está relacionando música, drama, teatro, voz, e não o gênero do cantor que se canta. Então... É um pouco nesse lugar. E aí o meu repertório, sim, é feito de peças do período barroco. Então, eu tenho já uma discografia um pouco relevante, digamos assim, porque o meu primeiro CD, intitulado Roma Travestita, lançado pela Warner Erato Music, ele coleta, dentro de uma faixa de um período, peças que foram compostas para castrati em Roma, onde naquele período as mulheres elas eram proibidas de cantar. Então são só personagens femininos cantados por homens castrados, né, no século 17, 18. Esse é o meu primeiro CD. No segundo CD, lançado em outubro do ano passado, intitulado Mille Affetti, a gente caminha para o período clássico, onde também continuava existindo os castrati, mas aí a gente já tem uma outra possibilidade também dentro do repertório sacro. A gente tem personagens masculinos, femininos, independente. Então, eu trago a abertura também para esse repertório clássico. E o próximo disco que tá no forno. Que tá no forno. É contemporâneo? Ele é contemporâneo. Ele é, sim, um repertório já do século XIX, inclusive isso tudo bem eu anunciar, nessa gravação eu decidi gravar Baquianas número 5 do Villa-Lobos, sendo então o primeiro homem a gravar esse repertório, primeira vez sendo interpretado por um sopranista. Essa peça que é tão mundialmente conhecida, que tem um nível técnico absurdo, é uma das coisas mais difíceis de se cantar, e toda vez que eu tenho que voltar, eu já canto essa peça tem pelo menos uns 10 anos. A primeira vez que eu cantei foi há 10 anos atrás. E toda vez que eu falo, ok, vai ter uma apresentação, vou, né, apresentar, é como se eu tivesse que aprender do zero, porque é um nível de genialidade muito incrível. Então, eu também tento mostrar e abrir possibilidades, abrir espaços de repertório para a voz do sopranista. Porque, no final das contas, eu sou um soprano. Qual seria o repertório de um soprano? Então, é nesse lugar. Então, se a gente for olhar o repertório tradicional de um soprano, a gente vai encontrar personagens como Susana, Adina, Norina, Despina, Cleopatra, Gilda, e aí vai indo. Então, nem todos os sopranos são iguais, nem todas as sopranos vão cantar Rainha da Noite, nem todas as sopranos vão cantar Valquíria. Exatamente, né? cada uma São tem... as especificidades da voz. Mas existe uma jornada. Então, quando a gente também pensa qual é o repertório que se canta, que se faz, é importante ter em mente que é uma jornada. E acho que dentro da minha trajetória também de jornada tem algumas coisas que eu fui abrindo caminho. Então, sei lá, eu fui o primeiro sopranista, o primeiro homem a cantar um Wagner. Todo mundo pensa, você vai cantar só Monteverdi. E eu já fiz Wagner no Festival de Manaus, já fiz Romeu, do Capuleto e Montecchi do Bellini. Agora,
já fiz parte do outro personagem, que é a Julieta. Uhum. Então, já fiz de Stefano aqui na França, do Gounod. Então, tem essa abertura de repertório que vai um pouco para além do condicionalmente esperado, vamos dizer assim. Bruno, mas então a gente não pode não fazer essa pergunta, porque a gente vê a música lírica e a ópera como um lugar um pouco tradicional, por dizer de uma maneira. E você Conservador, tem uma. talvez. Conservador. E você tem uma voz fora da norma. Então, é difícil? Como foi? É difícil? Como foi ou continua sendo difícil? Como é? Eu acho que sim, é realmente muito difícil. A gente, tendo hoje já alguns anos dentro desse mercado, eu percebo que existe sim uma mentalidade conservadora. Existem sim fãs que são ferrenhamente conservadores e não importa qualquer coisa que não for o que eles esperam, vai abalá-los. Então, mas aí isso eu acredito que é um outro departamento, porque isso vai para além do que é a contemporaneidade artística, porque acho que criou-se uma narrativa imagética do que deve ser, do que deve soar, qual é a roupa que se deve usar, e aí, enfim, se você não está dentro dessa caixinha para esse tipo de fã, não é nem considerado. Mas isso é um nicho dentro dos fãs de ópera. Mas o que eu entendo e percebo mais como dificuldade de quebrar esse conservadorismo, muito mais do que os fãs, são as mentes que dirigem a ópera. São os diretores. Porque eu costumo dizer, de maneira muito simplista, que ópera é igual a um restaurante. Não tem como você ir num restaurante e pedir qualquer coisa se você não sabe o que tem no cardápio. Né? Então, a função dos diretores é oferecer o cardápio. Agora, se a gente só oferece o mesmo prato em todos os restaurantes, ele tem o seu valor, ele é importante, não estou dizendo que, sei lá, o arroz e feijão ou o steak tartare aqui da França não seja importante. Mas se a gente está pensando em expansão, a gente também precisa em oferecer outras possibilidades para que o público, então, possa decidir assistir aquilo e vai se surpreender. Ou não. E se não se surpreender, tá tudo bem. Foi introduzido na introdução alimentar, ela aconteceu. Não é? Quando você é pai e mãe, quer dizer, eu não sou pai e mãe, eu tenho sobrinhos, afilhados, mas eu sei o quanto é importante fazer a introdução alimentar e apresentar possibilidades. Depois aquela pessoa ela vai ter a possibilidade de escolher, isso aqui eu gosto, isso aqui eu concordo, isso aqui não, mas tem o seu valor. Eu acho que a grande dificuldade no conservadorismo das mentes que regem o business é sempre o mesmo, a caixinha ali, a gente precisa jogar safe. E eu também entendo as limitações, porque sempre tem questões de budget, a gente vai ter dinheiro ou não, orçamento, vai vender ingresso, não vai, a gente precisa escolher um artista que tenha, sei lá, não sei quantos mil seguidores, hoje em dia a gente ainda esbarra nisso, precisa ter seguidores, porque aí vai vender, vai atrair o público, enfim. Então, esbarra um pouco nisso. E esbarra também num outro lugar que são justificativas para mim que são um pouco rasas, quando a gente fala, mas isso é a tradição, ou isso foi o compositor que fez ou pensou. Quando, na verdade, o que é a tradição? A tradição não é feita no dia a dia, a gente não muda, a gente não ajusta, a gente não descobre outras coisas. Então, a ópera, ela também ela é muito fundamentada no que é a tradição. E eu não estou dizendo que a tradição ela precisa ser disruptiva ou muito, nossa, que vai mudar tudo. Eu acho que tudo tem o seu valor. E justamente por tudo ter o seu valor, eu não posso restringir. Eu tenho que estar aberto. E então, na caminhada, é encontrar pessoas que acreditam que fala, cara, olha, você tem razão. Ou nunca tinha pensado sobre isso, vamos dialogar. Pessoas que acreditam no talento, que acreditam um pouco no discurso e dão as oportunidades. Meu sonho,
honestamente, Ana, é a gente chegar um dia. Isso aqui é uma elucubração aqui. É onde a gente é selecionado para um cast, não porque eu sou a excentricidade. Não porque, eu sou um homem que tem uma voz aguda. Que tem esse outro lado Que tem também. esse outro lado que tudo bem, tem o seu valor. Eu acho que é legal, mas pra mim é sempre... Tá, que mais? Porque a gente precisa ter mais. Senão, depois do primeiro compasso, se perde. Eu acho que o meu grande sonho seria, assim, ser selecionado para uma produção, se é barroca, se é contemporânea, não sei, independente de qual seja o personagem, pelo que eu, enquanto artista, posso comunicar, pelo retrato que eu posso trazer e imprimir daquela obra. Porque eu acho que isso que é no fundo, o que difere um artista do outro. Se a gente pegar, por exemplo, duas cantoras soprano, famosas, indiscutivelmente de carreiras maravilhosas, Diana Dambrau, alemã, e a russa Anna Netrebko, têm vozes muito diferentes, personalidades muito diferentes, são universos diferentes. Mas as duas já cantaram personagens iguais. Então, por exemplo, as duas já fizeram a Juliette, do Romeu e Juliette, do Gounod. E as duas imprimem a sua marca. As duas imprimem. Então, são selecionadas porque imprimem a sua marca, a sua verdade. Uma Juliette é melhor que a outra? Não, são diferentes. E eu acho que isso que é o lindo da arte. Isso que é o lindo do artista, do performer, do intérprete. É pegar uma partitura, um papel, e dar vida àquilo. E quando se dá vida àquele personagem, àquela canção, àquela história, eu tô colocando a minha história também. E aí isso se torna muito individual, muito único. Ainda que eu tenha uma voz única. Ainda mais. Né? Então, a individualidade, o que seria único, ele vem a partir do ser artista. Sim. E você foi selecionado exatamente para imprimir a sua individualidade nas Baquianas no dia 14 de julho, aqui em Paris, nessa festa nacional. É um concerto muito assistido, muito importante, muito esperado. Olha, eu tô, assim, numa ansiedade que não me cabe. Porque, enfim, eu assisto os concertos desde quando eu era estudante. Né? Desde quando eu estava na universidade, via os concertos, claro, por YouTube, enfim. E então sempre tem aquela coisa assim, uau, aquela idealização, né? Cara, um dia, já pensou um dia estar nesse lugar? E desde do lançamento do meu primeiro disco, e vindo para a França muito frequentemente para fazer todos os lançamentos, e é claro, a sede da gravadora é aqui, então também tem essa conexão, parece que foi se tornando mais possível. Então já tem alguns anos que a gente vem dialogando e tentando negociar, mas isso assim, estou falando desde 2021, que existia essa possibilidade. E aí quando se tornou real esse ano, eu falei, ai meu Deus! E como é que está sendo a preparação? A preparação, enfim, eu já fiz alguns concertos dentro dessa comemoração Brasil e França. Eu fiz um concerto aqui em Paris com outros artistas brasileiros do cenário, inclusive pop. E nesse concerto eu cantei Baquianas brasileiras. Olha que interessante. E recentemente, alguns dias atrás, realizei um concerto no Teatro Châtelet, celebrando duas cantoras brasileiras que foram muito famosas aqui na França e são quase que desconhecidas. Eu, particularmente, não as conhecia, vim a conhecer por conta do projeto. E nesse concerto também tive a oportunidade de cantar Baquianas. E aí, quando veio o convite pro 14 de julho, assim, não fazia sentido outra. Foi você que escolheu? Fui eu que escolhi. Ah, sim. Eles perguntaram, a gente quer você porque estamos dentro do Ano Brasil-França e eu acho que você é o cantor brasileiro que mais tá dentro do cenário mundial da ópera e tem essa conexão de estar sempre cantando aqui na França. Então, o que você sugere?
É, Imediatamente eu falei, não, Baquiana, tem que ser Baquianas. claro. Então, assim, a preparação foi cantando isso dentro das comemorações. Há 3 semanas atrás, eu gravei isso, a Baquianas, entre outras peças. Então, assim, tem esse burburinho, sabe? Esse sentimento. Sim. Ontem eu tava andando na região da Torre, e aí eu falei assim, gente, eu vou cantar Você aqui. já cantou para um público grande como o de milhares, Eu acho que o dezenas de maior milhares? público que eu cantei, assim, se foi na TV, mas assim, é diferente, porque é estúdio e aí é transmitido, né? Ela é ao vivo. Lá é ao vivo, sei lá, mais de 60 mil pessoas. Eu acho que eu nunca imaginei isso. De fato, é uma mistura de nervoso, de ansiedade, de cara, acho que eu tô caminhando o caminho certo. E ao mesmo tempo um senso de responsabilidade gigante, porque eu vou estar cantando em português. E apesar de ter conseguido cantar, né, nesse ano de celebração, cantar em português é muito raro para mim. Eu não canto tanto quanto eu gostaria. Meu repertório majoritário é em italiano. E aí depois, sabe, vim com essa peça que é tão emblemática, nesse lugar icônico, e é em português, eu acho que eu vou ter que me segurar para não chorar. De verdade. De verdade. Então, a preparação tem isso. E, assim, passa um filme, né, na cabeça, porque a primeira vez que eu estive em Paris foi em 2015, enquanto estudante. Há 10 anos? 10 anos. E vim pra cá, gente, cada perrengue, cada história de perrengue, assim, falando um francês truncado, nem falando, né? Hoje eu já acho que meu francês é truncado, na época eu nem falava. E contando moeda, sabe? Pra, tipo, comprar um sanduíche, pra conseguir fazer a audição, e aí chegar, a pianista não foi tocar, a audição foi um caos, foi um caos. E aí, de repente, você se vê sendo um dos artistas convidados dentre tantos brasileiros que poderiam, e junto com outros tantos artistas mundialmente reconhecidos, para cantar nesse que talvez seja o ponto turístico, histórico, talvez mais importante, né? Se a gente pensar, Além de tudo, né? Assim, sei lá, vamos pôr aí os três mais, a Torre, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor. Então, eu realmente espero que ao subir naquele palco, eu não seja só eu, mas que seja toda uma nação. Porque eu acho que é um pouco esse o sentimento, sabe? De representar a minha nação. De ser brasileiro, cantar em português e representar o Brasil o máximo que eu puder e conseguir. Não só com a voz, mas de repente com o meu figurino, aí fica um spoiler. Com tudo. Porque ser brasileiro é motivo de orgulho, e ser brasileiro vivendo no exterior é matar um ou dois leões por dia. Então sei lá, eu tô nesse momento meio de êxtase, assim. Mas que bom, olha. Muito obrigada, Eu que Bruno, por ter vindo agradeço. aqui, por ter aceitado o convite da RFI. E posso te desejar sorte? A gente deseja sorte? A gente deseja merda. merda. É isso, não? Então tá. Então, merda. Obrigada. Obrigada.